Senhor tem nos fortalecido, nos capacitado, somente Ele para nos fortalecer e nos ajudar nesta caminhada. Que Deus abençoe a amada igreja do Senhor, nosso pastor Maico. Que Deus continue te usando, homem de Deus. Aleluias. Diz assim a palavra do Senhor Jesus no livro do profeta Isaías, no seu capítulo de número 60 e versículo de número 21. E todos os do teu povo serão justos, para sempre herdarão a terra, serão renovos por mim plantados, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. Capítulo 61 e versículo 9. E a sua posteridade será conhecida entre as nações, e os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem, os conhecerão como semente bendita do Senhor. Você pode repetir comigo o final deste versículo? Sementes benditas do Senhor. Vamos lá? 1, 2, 3. Sementes benditas do Senhor. Podemos assentar, glorificando ao nome do Senhor Jesus. Meus queridos, esta feita que me é concedida esta oportunidade, glórias dou ao nome do nosso Deus pela sua fidelidade, do qual Ele tem demonstrado, nos proporcionando. O salmista, ele diz para nós que quando nós deitamos, dormimos, acordamos, nós só podemos nos levantar na manhã seguinte, que sucede à noite, porque o Senhor durante a noite esteve nos guardando. E ontem, quando eu estava orando com a minha esposa e minhas filhas para colocá-las para dormir, eu falava com o Senhor: meu Deus, nessa noite nós poderemos deitar tranquilamente com a nossa cabeça no nosso travesseiro e poder dormir um sono tranquilo e descansar em paz, porque nossa confiança está no Senhor. E nós sabemos que enquanto nós dormimos, talvez o mundo em que vivemos, embora vivamos em um país muito protegido, com segurança, mas se não for o Senhor que nos guardar, muito bem pode acontecer de um homem mau querer adentrar na sua casa durante a noite enquanto você dorme e querer atentar o mal contra você ou contra a sua casa ou contra a sua família. Mas não somente isso, mas também uma catástrofe, como vivemos em um país onde nós vivemos rodeados do medo. E o medo nos diz que a qualquer momento um forte terremoto pode acontecer, ou que algo terrível pode acontecer em nossa volta. Deus abençoe, amado. Mas nós descansamos no Senhor. Por quê? Porque a nossa confiança está nele. E se a nossa confiança está em Deus, nós sabemos que quando nós levantamos pela manhã, nós devemos agradecer a Deus pela noite que passamos, porque se não for o Senhor que tivesse guardado a cada um de nós, escute, por mais imerecedor que nós sejamos, se não fosse o Senhor que houvesse nos guardado, nós não estaríamos aqui nesta manhã, nós não teríamos levantado nesta manhã e olhado para o lado, visto os seus maridos, as suas esposas, seus maridos, os seus filhos. Vocês não teriam visto este dia raiar tão belo como está neste dia. Mas Deus te proporcionou esta manhã, Deus te proporcionou este momento, e o Espírito Santo de Deus te trouxe nesta manhã aqui, porque Ele tem uma palavra para falar com o vosso coração, porque Ele tem uma palavra de restauração, uma palavra de renovo para a sua alma, e a misericórdia de Deus está sobre nós nesta manhã. Nesta feita, nós estamos diante de um texto da palavra de Deus, aonde nós nos retrataremos e nos basearemos a respeito de um profeta de Deus. Esse profeta chamado Isaías, ele era um profeta da nação de Judá, mas também um profeta da nação de Israel. Ele pregava aquilo que o Senhor falava com ele, a mensagem que Deus passava para ele como sendo uma atalaia de Deus.
ele passava também para a nação ou para quem era destinada a palavra do Senhor. Quando nós olhamos no contexto bíblico da palavra de Deus, nós vemos que os profetas, eles estavam sempre ao lado dos sacerdotes. A responsabilidade de um sacerdote era de sacrificar ao ano as ofertas para o Senhor, em propiação pelos pecados do povo. E quando nós olhamos a função de um profeta, nós vemos no profeta a sua responsabilidade, o seu compromisso era de estar em constante oração, era de estar em constante busca diante de Deus, para que de Deus ele recebesse uma palavra, para que pudesse dizer ao povo. E através dos profetas, Deus falava com o seu povo. Através dos sacerdotes, Deus liberava o perdão ao seu povo pelos sacrifícios que eram feitos uma vez ao ano. E quando nós observamos o profeta Isaías, no seu livro, que contém 66 capítulos, nós observamos o profeta Isaías em questão, o seu livro sendo dividido então com esses 66 capítulos. A sua primeira parte, esse livro é dividido em duas partes. A sua primeira parte contendo 39 capítulos, aonde vai falar a desrespeito do povo, ao julgamento do povo, chamando o povo para o arrependimento. E quando nós olhamos os outros 27 capítulos para finalizar o livro de Isaías, nós observamos agora ele trazendo uma palavra de renovo, trazendo uma palavra de salvação, trazendo uma palavra de libertação. E nós sabemos que um profeta, dependendo de como ele é, às vezes ele não é muito bem visto. Quando nós olhamos Isaías, ele se apresentando, no capítulo de número 61, a partir do versículo de número 1, ele vai se autoanalisar e dizer para o povo, para aqueles que estão lendo, para aqueles que estão querendo saber quem é o profeta Isaías, ou quem é o profeta de Deus. Quem era Isaías? Quem era o profeta? Aí ele vai começar dizendo, o profeta Isaías, o homem de Deus, a palavra do Senhor diz no versículo 1 do capítulo 61, ele diz que ele era quem? O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregoar as boas novas. E quando nós olhamos para o profeta Isaías, dizendo que o Espírito de Deus estava sobre ele, e que ele estava prontamente para pregar boas novas, a nação de Israel, a nação de Judá, o povo em si, a palavra do profeta, até então era bem aceita, porque quem não irá querer receber boas novas para a sua vida? Quem não vai querer receber boas notícias de que tudo vai ficar bem, de que fique tranquilo, você será ajudado? Quando nós recebemos palavras que confortam o nosso eu, o nosso ego, o nosso ser, o Espírito de Deus está sobre aquele profeta. O Espírito de Deus é sobre a vida daquele profeta. E o profeta ele continua dizendo, e o Espírito de Deus está sobre mim, pois ele me ungiu também para pregoar para aqueles que estão contristos, para aqueles que estão tristes de coração. Até então, um profeta que diz que o Espírito Santo de Deus está sobre a vida dele, e ungiu para pregoar boas novas, e ungiu também para poder liberar palavras sobre a sua vida, e dizer para você, palavras que talvez trariam conforto para o seu coração, palavras que seriam capazes talvez de tirar a tristeza que você sente dentro de si,
Então esse profeta, ele é bem aceito no meio do povo. Um profeta que vai de acordo com a necessidade que o povo diz que tem, de acordo com as características que o povo diz que quer. E ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim para pregoar as boas novas, para pregar a boa notícia para aqueles que estão tristes de coração, mas também para apregoar a libertação para aqueles que estão presos, para aqueles que estão cativos, que estão sendo oprimidos. Aí quando nós olhamos esse profeta, com certeza um profeta bem aceito no meio do povo, é um profeta que todo mundo quer chamar ele, porque quando nós olhamos em 2 Reis, no seu capítulo 18 e capítulo 19, quando vai falar a respeito de Ezequias, o rei Ezequias da nação de Judá, e quando nós vemos que ele ali, fazendo conforme a vontade de Deus, trilhando nos caminhos do Senhor, então ele tinha o favor de Deus, porque ele resolveu confiar no Senhor. Aí quando veio lá Senaqueribe, o rei da Síria, contra Judá, para tentar destruir a nação de Deus, trazendo cartas dizendo: ó, eu vou entrar aí, eu vou destruir tudo. Quem que eles vão chamar? Capítulo 19 e versículo 5 de 2 Reis. E os servos de Ezequias foram até o profeta Isaías, porque quando a nação e o povo estavam em dificuldades, eles buscavam o profeta de Deus, porque Deus, ele se mostra zeloso para com aqueles que lhe obedecem. Deus, ele se mostra prontamente pronto para ajudar aqueles que esperam e confiam no seu nome. E quando nós olhamos a palavra de Deus, que quando eles buscaram o profeta Isaías, a palavra de Isaías para eles, direcionada de Deus, porque o Espírito de Deus estava sobre ele, para eles foi o seguinte: vai, porque aquele inimigo que tem vos afrontado, ele não entrará na sua terra, nem com espada, nem com escudo, nem com nenhuma tralha que ele trouxer. Esta era a palavra do profeta de Deus. Mas porque havia um homem que buscava Deus, e o seu nome era Ezequias. Mas quando o profeta abre a sua boca, estava indo tudo bem. O profeta pregando boas novas, o profeta pregando que o soldado não vai entrar aqui, não vai destruir aqui, tá tudo bem. Mas aí quando você olha, ele pregando também, dizendo que está pregando um ano aceitável do Senhor, porque nós, nesse tempo em que vivemos no tempo da graça de Deus, o tempo aceitável do Senhor, como Isaías dizia. É o tempo da graça de Deus. Mas assim como para Israel e Judá, sobrevirá um dia em que o profeta abriu a boca para dizer: enquanto o profeta pregava as boas novas, pregava palavras que automaticamente te faziam massagear o ego e te traziam segurança, de certa forma, o profeta ele era bem aceito no meio da nação. Mas quando nós olhamos o versículo 2, quando ele vai falar para nós que agora ele também veio apregoar o evangelho acerca daqueles que estão tristes, acerca dos tristes de Sião, a se lhe dar cinzas.
quando o profeta, ele vem falar do ano aceitável do Senhor, e também do dia da vingança do nosso Deus, a conversa começa a ficar diferente. Como é que é? Dia da vingança de Deus? Há um tempo do dia da vingança de Deus para todos os homens, para todos aqueles que andam nos seus caminhos, satisfazendo a sua vontade própria. Haverá um dia, diz a palavra do Senhor, que as taças da ira de Deus sobrecairão, e o dia do julgamento do Senhor sobrevirá. E o profeta abriu a sua boca para dizer: ei, o Espírito de Deus também me ungiu para vos apregoar o dia da vingança de Deus. Mas o que estava acontecendo? Para Deus dizer para o seu povo que o dia da vingança dele estava por vir. Porque quando nós olhamos para a nação de Israel, e quando nós olhamos para a nação de Judá, nós vemos um povo aonde a palavra de Deus irá nos dizer a partir do capítulo 1 de Isaías, a partir ali dos meados do versículo 2, Deus irá dizer que Ele criou filhos, e Deus abençoou esses filhos, que Deus cuidou desses filhos, e agora Deus irá comparar a nação de Israel e dizer para Israel, a partir do versículo 3 do capítulo 1 de Isaías, Ele vai dizer: o boi, ele conhece o seu dono, até mesmo o jumento, ele conhece a manjedoura do seu dono. Mas o meu povo, meus filhos, mas Israel não me conhece, tem se desviado dos meus caminhos, mesmo depois que eu cuidei deles como filhos pequenos. Eu vos chamei de filhos, eu vos gerei, mas agora eles viram as costas para mim e se desviam do meu caminho. E agora, como uma esposa tendo o seu noivo, tendo ali o seu marido, a nação de Israel irá cometer adultério contra Deus, traindo a Deus com os ídolos, traindo a Deus com as imagens de escultura, e virando as costas para Deus. Pelo que a palavra de Deus irá nos dizer no capítulo 29 de Isaías, a partir do versículo de número 19, a palavra de Deus irá nos dizer que agora este povo que vem se aproximando, esse povo que vem vindo à presença de Deus, este povo, eles me adoram com os lábios, esse povo me adora com a boca, mas os vossos corações estão longe de mim. Meu Deus. As pessoas têm adorado a Deus, têm servido a Deus, e como nós olhamos neste contexto, e quando terminam, vão para a sua casa, voltam para os seus afazeres, e querem continuar na mesma vida pecaminosa do que estavam, Meu Deus. prosseguindo da onde pararam. E a palavra de Deus nos diz que, embora
o povo de Judá tinha um culto muito religioso, mas era um culto padronizado, um culto automático. Eles vinham para a casa de Deus, eles prestavam seus sacrifícios, abriam a sua boca, cantavam, alegravam, e todos que olhavam para eles, pastor, diziam: esse daí é um homem de Deus mesmo, esse daí é um servo do Senhor mesmo. E eles enganavam ao povo com as suas atitudes, com seus cultos religiosos. Mas há algo de se dizer, e o profeta sabia, porque o profeta era um homem de Deus. Diante dos olhos de Deus nada escapa, porque Deus estava vendo tudo. Deus estava vendo tudo que era feito no oculto. Quando terminava o culto, e quando eles voltavam para casa, e quando ninguém estava vendo, e eles diziam: agora eu posso, né? Ninguém está vendo. Mas os olhos do Senhor estavam sobre eles. Enquanto eles pecavam, enquanto eles se desviavam do caminho do Senhor, os olhos de Deus estavam sobre eles. Oh, Jesus. Aí a palavra de Deus nos diz, no capítulo 30 de Isaías, no versículo de número 9, o que esses filhos eram considerados. Esses filhos, eles eram rebeldes. Esses filhos, eles eram mentirosos, porque se desviaram do caminho do Senhor e já não querem mais ouvir a voz do Senhor seu Deus. Meu Deus. Aí a proposta do povo, no versículo 10 do capítulo 30 de Isaías, a proposta do povo é o seguinte, pastor: ouve, vós videntes, não vejais mais. Ei, você que tem visões de Deus, não veja mais não, deixa disso. Aí sabe o que ele diz, irmão Andrei, para os profetas? Vós profetas, não nos profetizais mais a verdade, Meu Deus. mas profetiza para nós palavras lisonjeadoras, palavras agradáveis, mas não profetiza para nós sobre o nosso pecado, sobre o nosso erro, sobre a acusação da cruz que mostra para nós que nós somos falhos e pecadores e que nós necessitamos de arrependimento. Não prega para nós, profeta. Aí disse o profeta Paulo, escrevendo em 2 Timóteo, no seu capítulo 4 e versículo 3: meu filho Timóteo, nos últimos dias as pessoas terão comichões nos ouvidos, Oh, Deus. e elas não quererão mais ouvir a voz do Senhor seu Deus, Oh, Deus. mas elas farão para si doutores, para vos falarem palavras infáveis, palavras que sejam apenas agradáveis, as fábulas. As pessoas, como nunca têm visto neste tempo, o que tem acontecido na nossa igreja no tempo de hoje? Quantos trocaram a mensagem da verdade nos seus púlpitos para pregarem mensagem apenas de consolo emocional para você, dizendo para você: tadinho de você, coitadinho se você caiu, calma filhinho, papai já está vindo com a bênção para te dar nas suas mãos. E quantos não contratam homens e mulheres para vos pregarem aos montes palavras infláveis, as tão fábulas. Oh, Deus, tem misericórdia. Mas quando nós olhamos no capítulo 4 de 2 Timóteo, versículo 5,
Paulo vai dizer: ei, mas vós sois sóbrios, Aleluia. sede sóbrios, Oh, glória. na tribulação, na aflição, suporte a aflição, cumpre o chamado de evangelista, cumpra o seu ministério, enquanto o Espírito de Deus estiver sobre a minha vida, e estiver sobre a vida do homem de Deus. Nesta igreja você simplesmente ouvirá a palavra da verdade do Senhor, Aleluia. mesmo que isso bata com seu ego. Oh, Deus. Mas a palavra da verdade te diz: para de oferecer um culto de qualquer maneira para Deus. Oh, Senhor. Para de vir para a casa de Deus somente para adorar com sua boca e somente para adorar com seus lábios, mas torna o seu coração para Deus, Aleluia. porque o dia da vingança do Senhor está por vir. E se você não se despertar, a palavra de Deus diz: será um fim terrível. Misericórdia, Senhor. E o salmista, ele vai dizer no Salmo 42: a minha alma tem sede de ti. É um salmo de quem perdeu a comunhão, é um salmo de quem se desviou, porque no versículo de número 11 do capítulo 30 de Isaías, vai dizer para nós que a proposta do inimigo para nós, do povo, é dizer para nós: se desvia do caminho. Só que, como está escrito em João 14,6, Jesus mesmo diz: eu sou o caminho, Oh, glória. a verdade e a vida. Aleluia. Jesus, ele disse isso. Mas a proposta do inimigo para você é dizer para você: se desvia do caminho, afaste-se da vereda de Deus. Ei, para de dar culto para Deus. Não coloque Deus como centro da sua vida, mas vale mais o seu ego do que Deus. Misericórdia, Senhor. Mas se você desviar do caminho, mas se você desviar da vereda da justiça de Deus, você está dizendo para aquele que diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida: eu não te quero, Jesus. E se você disser para Jesus que você não quer Ele, todos aqueles que negarem o Filho, o Pai também vos negará. Mas Jesus está trazendo voz ao despertamento. Hoje eu acordei, não é para minha glória. Obrigado. Hoje eu acordei 5 horas da manhã. Eu vim aqui para a casa do Senhor e falei com Deus: Deus, se essa palavra não falar comigo primeiro, que ela acesse aqui, Senhor. Porque eu quero que essa palavra, antes de falar com a sua igreja, fale primeiramente comigo, que sou teu servo, Senhor. Oh, glória. Porque eu quero que a mesma efetividade que tenha para a sua igreja, também tenha comigo, se eu tenho sido assim diante da presença do Senhor. Obrigado, Senhor. Porque eu já não quero mais ofertar um culto a Deus apenas com os meus lábios. Porque eu já não quero mais apenas vir para a igreja nos domingos, apenas por uma obrigação que eu tenha de fazer. É assim mesmo. Aí quando terminar o culto, voltar para minha casa, voltar para os meus pecados, para os meus afazeres, e continuar levando a vida do mesmo jeito que estava. Mas escute, Deus está querendo um relacionamento sincero com você. Aleluia. Deus está te chamando para viver uma vida verdadeira para com Glória a Ele. Deus. Obrigado. Deus está nos chamando para voltar a servir Ele com alegria inteira de alma. Aleluia. Porque que vale, meu amado irmão, minha amada irmã, você gastar 2 horas do seu tempo em um domingo como este e voltar para casa e continuar da mesma maneira que você estava?
traindo a Deus, se desviando do caminho do Senhor e rejeitando a palavra da tua salvação. Mas Deus, Ele diz para nós: ei, um dia você foi como uma árvore plantada, árvore de justiça. Um dia você sentiu alegria na sua alma. Como o salmista ele diz, no Salmo 42, a minha alma tem sede de ti, tem sede do Deus vivo. Mas o que está acontecendo no versículo 4? Eu estou indo junto com a multidão, mas porque está batida a minha alma, porque ainda continua a nossa alma batida na presença de Deus. Mas o salmista diz para nós que outrora foram árvores de justiça de Deus, agora o sentimento é de quem está afastado, porque o seu glória já não é o mesmo glória de antes, porque o seu aleluia que você dá hoje já não é um aleluia tão alegre como antes. Aí você diz dentro de si: eu não tenho forças mais, Senhor, eu já não consigo me levantar deste chão que eu estou caído, Senhor. A sua palavra diz para mim em Jó capítulo 14 versículo 7, a esperança para a árvore que foi cortada. A esperança, Senhor, para a árvore que foi cortada. Mas além da minha árvore ser cortada, muitas das vezes nem raiz mais tem, porque se secou, morreu. Aí você pensa consigo mesmo: já era para mim, agora já era, já não tem mais esperança para mim. Mas Deus vem entrar com a palavra de restauração para nós e dizer para nós: escute bem, mesmo se a sua árvore um dia foi cortada, um dia você deu frutos com abundância, mas não sei o que aconteceu no meio da caminhada, e talvez até mesmo a sua raiz já não exista mais hoje. Mas Deus diz: eis que eu quero fazer de vós sementes benditas de Deus. Eu quero vos tornar a plantar de novo. Jesus disse para Nicodemos no capítulo 3 de João: se vós não nascer de novo, é necessário nascer de novo. Se não nascer de novo, e quem planta é Deus. Alguém aqui já trabalhou com plantação? Quando você planta uma semente, o que ela acontece com ela? Aí você planta, você rega, você cuida, ela cresce. Deus está dizendo: mesmo que não tenha mais raiz, eu te torno na essência natural da vida. Eu te torno plantar de novo. Eu torno a te colocar de novo. Porque o que Deus quer com cada um de nós é um relacionamento. E nesse relacionamento Ele diz para você: vós serão conhecidos como sementes benditas de Deus. Aleluia. E todos hoje que estão vendo Aleluia. que você parece uma árvore seca, que já não dá mais frutos, ou dizer para você: você já não tem mais futuro. Deus te diz: eu vou tornar a te plantar de novo. Eita glória. Eu vou tornar a te colocar na terra de novo. Aleluia. E vou te dar o crescimento de novo. Glória. E sabe o que eu acho mais lindo na natureza? É que toda semente que é plantada, aquela árvore que dá frutos, ela ainda gera mais semente para gerar mais árvores. Oh, glória. É um ciclo muito grande. Eu creio. A palavra de Deus para você nesta manhã é que se você voltar a valorizar a presença de Deus, se você voltar a prestar o culto a Deus que é devido ao Senhor,
Se você voltar a valorizar esse tempo que você passa. Oi, eu estava pensando comigo, às vezes, pastor, são 2 horas, né? Nem essas 2 horas a pessoa faz direito. Mas o Senhor, Ele diz: se você voltar para os meus caminhos, se você voltar para mim, eu vou fazer de ti um renovo. Eu vou tornar a plantar, e vocês serão renovos plantados, e será obra da minha mão. Oh, glória! Porque o Senhor tem coisas grandes para fazer através de nossas vidas. Eu creio. Aleluia! E através da plantação que Ele vai fazer da sua vida, Aleluia! Ele está dizendo também: isso afetará lá na sua casa. Oh, glória! Isso afetará lá na sua família. Aleluia! Isso afetará lá nos seus negócios. Isso afetará lá nas suas finanças. Isso afetará lá na sua saúde. Lá no seu problema que você tem enfrentado. Creio. Mas vocês têm que ser hoje. Nós temos que fazer essa escolha hoje, de sermos chamados de sementes benditas de Deus. Oh, glória! Porque Deus tem renovo para nos dar. Quero, Senhor. Deus tem restauração para nos dar. Deus tem transformação para fazer. Oh, glória! Mas é necessário nós nascer de novo. Aleluia! E quem bota a semente é Deus. Agora, meu filho, nós temos que crescer na presença de Deus. Como é que eu cresço, irmão Camilo? Como é que eu cresço? Como é que eu faço para desenvolver? Vai dando glória. Aleluia! Vai dando aleluia. Maravilha! Vai adorando intensamente. Eu não estou sentindo nada aqui, irmão Camilo. Eu estou parecendo um vaso seco. Aleluia! Mas é através do glória que você vai começar a sentir. Eu creio. É através do aleluia ao Senhor que você vai começar a sentir. Aleluia! Eu estava adorando ao Senhor ali, eu também não estava sentindo nada, mas quando eu comecei a adorar, ai meu Deus do céu, eu subi nesse púlpito cheio da glória de Deus, Aleluia! cheio da unção de Deus, para vos transmitir a palavra de Deus e vos dizer a esperança para cada um de Eu nós. creio. E o Senhor está te chamando: ei, eu quero te chamar. Todos que olharão o verão e conhecerão como sementes benditas Oh, de glória! Deus. Aleluia! Você tem esperança em Eu Deus, creio, Jesus. a salvação no Senhor. Obrigado. E esta palavra, ela veio de encontro ao meu coração, Obrigado pela tua. em um tempo onde nós necessitamos entender Obrigado. que os nossos cultos têm que ser os melhores cultos para Deus, Eu creio. que o nosso glória tem que ser o melhor glória para Deus, que o nosso aleluia tem que ser o melhor aleluia para Deus, que o nosso pensamento ao adentrar naquelas portas seja: peraí, eu quero falar com o Senhor, Aleluia. eu te quero, Pai, eu quero a sua presença. É verdade. Mas quando o culto terminar, não seja como os fariseus, É verdade. não seja como eles que voltavam para suas casas, para as práticas pecaminosas, Tem misericórdia. mas sede sementes benditas do Senhor, Oh, glória. para a honra e glória do Senhor. Essa mensagem para você, se você pegar neste domingo, hoje mesmo você vai virar uma árvore grandona, em nome de Jesus, e vai dar fruto em nome de Jesus. Aleluia. Porque para Deus nada é impossível. É verdade. E o nosso Deus, meus amados irmãos, Ele tem cuidado e zelado de nós. Ele nos traz palavra para você e para mim, para mostrar para nós que Ele nos ama, Ele nos quer dar crescimento. O tempo que nós temos é o tempo da vinda de Jesus, ou até mesmo o dia da nossa morte. Passou de sair, já era. Então, enquanto temos tempo, vamos adorando. Aleluia. Enquanto temos tempo, sofre, mas sofre glorificando ao Senhor, sofre adorando. É verdade. Cumpra o teu chamado, o teu ministério que Deus te chamou, Glória a Deus. e não cesse de adorar ao nome do Senhor, até que todos olhem para você, André, e comece a te chamar semente bendita de Deus. Ei, irmã Marilda, já pensou? Olhar para a senhora e dizer semente bendita de Deus. Já viu, meu pastor, olhar para você e dizer semente bendita de Deus? Ei, André, semente bendita de Deus. Irmão Sá, semente bendita de Deus.
Irmão Suzuki, semente bendita de Deus. Irmã Cleide, semente bendita de Deus. Ei, irmão José, serás uma semente bendita de Deus. Irmão Milton, uma semente bendita de Deus. Esta igreja será a semente bendita de Deus e dará fruta em nome de Jesus Cristo. Coloquei-vos de pé para que o Senhor esteja nos abençoando com a conclusão desta palavra em nome de Jesus Cristo. Meu Pai, eu quero te agradecer.